A responsabilidade é toda sua. Você vai gastar mais. Não há memória coletiva. A solidão pode e vai aparecer. Você está preparada para isso agora? Papo de Viajante Solo com Denise Tonin. Não, eu não quero te desestimular. Eu quero te contar a verdade. Eu sou Denise Tonin e hoje nós começamos mais um Papo de Viajante Solo e eu vou te contar algumas coisinhas que acontecem quando a gente viaja sozinha. Eu costumo dizer que viajar sozinha é um processo e esse processo ele é diferente para cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu momento. E você sabe que viajar sozinha tem muito a ver com autoconhecimento, com você conseguir suportar estar na sua própria companhia. É isso que vai acontecer, é você com você mesma. E é por isso que a gente tem que entender que, primeiro, a responsabilidade vai ser toda sua. Tanto a responsabilidade do acerto, como a responsabilidade do erro. Vou contar uma historinha. Eu costumo viajar já há bastante tempo sozinha. E aí eu estava na Europa esses 3 meses agora que eu passei, que foi de abril até junho. Resolvi ir para o leste europeu e eram, 5 países. E eu resolvi que não ia planejar muito as coisas, eu ia fazer mais assim, solto, sem ficar preocupando com detalhes. E aí eu resolvi assim, eu vi mais ou menos lá, reservei um hotel em Cracóvia e tudo bem. Cheguei no hotel, o hotel era fofo, lindinho, muito bonitinho. Só que tava um calor de matar na Europa, essa época, era comecinho de junho, e o meu quarto simplesmente não tinha ar-condicionado e batia o sol da tarde. Aquilo me deixou numa irritação, porque eu já tinha pago tudo, não tinha mais o que fazer. A responsabilidade era minha, então eu tive que engolir e lidar com isso para não estragar os meus dias em Cracóvia. Foi difícil pra caramba, mesmo já tendo bastante experiência. Então, isso vai acontecer, você não tem como culpar outra pessoa, que é o que a gente costuma fazer normalmente. É muito mais cômodo pra gente botar a culpa na agência, no amigo, na amiga que tá viajando. Ah, mas tu falou que era aquele hotel ali. Quando a gente viaja sozinha e a gente organiza a nossa viagem, não tem essa. Dorme com barulho. Você vai ter que lidar, você vai ter que ser mais gentil com você, você vai ter que aceitar que você errou. Mas, por um outro lado, quando dá tudo certo, como deu tudo certo na minha viagem, esse foi um detalhe. Você vai ter que enfrentar isso aí de maneira adulta. Agora, o lado bom qual é? O lado bom é que quando tudo dá certo, quando você planejou a sua viagem e você voltou com muito mais episódios positivos do que negativos, quando foi uma viagem feliz, deslumbrante, impressionante, incrível, imparável, tudo isso, também é você responsável, é você que proporcionou isso para você mesma. E isso é muito bom mesmo. Outra coisa que você tem que ficar ciente é que você vai gastar mais. Não tem muito jeito. A gente pode economizar, sim. Eu sempre falo, né, que a gente pode, já que a viagem é só nossa, a gente está sozinha, a gente pode economizar em outras coisas e acabar fazendo um balanço. Mas, num geral, você acaba gastando mais só pelo fato de você já não estar dividindo a acomodação com alguém. Então, a sua viagem já vai sair um pouco mais cara do que quando você viaja acompanhada. E aí, por isso, eu vejo muitas mulheres buscando companhias para poder dividir a hospedagem, que acaba sendo, acho que, um dos custos mais altos que a gente tem durante a viagem. Então, acho que você tem que ter consciência de que, se você optar realmente em viajar sozinha, não procurando companheiros para dividir a acomodação e os passeios acaba que paga individualmente, mas se você realmente resolver viajar sozinha, você vai acabar gastando mais. Então, você precisa estar preparada para essa questão. Outro ponto que eu acho interessante você saber é que você não vai ter uma memória coletiva.
Você está sozinha. Você vai viver momentos sozinha na sua própria companhia. E eu ouço muito as pessoas dizer, mas não tem graça, eu não tenho com quem compartilhar aquele momento. Bom, eu discordo um pouco disso, porque hoje eu consigo entender e eu consigo sentir alegria e felicidade em estar vivendo aquele momento sozinha, comigo mesma. Mas isso é porque eu tenho uma conexão hoje muito legal comigo mesma. Eu já moro sozinha há muitos anos, então eu já desenvolvi. É isso que eu falo quando eu me refiro ao processo, né? Cada um está no seu momento, no seu processo. Então, assim, uma coisa que é fato, é verdade, você vai ter momentos em que você não vai ter com quem compartilhar aquela coisa maravilhosa. A pessoa não vai estar ali do teu lado. Eu até falo assim, você pega o telefone e liga para alguém. Ou, por exemplo, quando eu cheguei em Veneza, eu liguei a câmera, liguei para minha irmã com vídeo e eu compartilhei aquele momento com ela. Olha, eu estou chegando, aqui é a Piazza San Marco, olha, eu estou em Veneza. Mas, assim, vai ter momentos em que você vai estar sozinha, que você até vai sentir, caramba, queria que alguém tivesse aqui, queria que a minha mãe visse isso, queria que o meu marido visse isso. Mas você tem que entender que você também pode ter momentos maravilhosos em que você não compartilha com ninguém, você compartilha com você mesmo, você guarda aquilo lá dentro do seu coração. Não precisa tudo a gente compartilhar. Mas é para você entender que isso vai acontecer, você pode ter aquela vontade, isso vai acontecer. E se isso acontecer, você pode ficar um pouco triste, que é a outra questão que eu quero falar. Pode, mas não é lei, acontecer de você ter momentos tristes. Momentos em que você vai se sentir sozinha. Pode ou não. E isso vai depender muito do seu momento, de como você está com você mesma. Então, assim, para mim, eu confesso que isso raramente acontece, porque eu já moro sozinha, eu já estou acostumada a fazer as coisas sozinha, mas se você não tem esse costume, se você está começando, se você ainda não viajou sozinha, se você está nesse processo aí de buscar o seu momento de viajar sozinha, entenda que isso pode acontecer. E é normal, e tá tudo bem, pode acontecer. Você vai ver que não é o fim do mundo. Acredite no que eu estou te dizendo. Eu acho legal te contar isso, porque sabendo que pode acontecer, você pode até se preparar melhor. Eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra. Outra coisa que eu acho que acontece quando a gente viaja sozinha, pelo menos me acontece, talvez você seja diferente, é que eu fico em estado de alerta constante. Por quê? Porque a gente tá mais conectada com a gente mesma e eu fico com medo, às vezes, de viajar muito e não ver o que está acontecendo ao meu redor. Então, claro, depende de onde que eu estou, né? Vai depender do destino para o qual você está indo, mas a gente tem que ficar, de uma certa maneira, em estado de alerta constante, porque a gente está responsável por se locomover, né? Qual linha de metrô vai pegar, a gente está responsável por carregar a nossa bagagem, por cuidar dos nossos pertences. E, ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir, ter aquele radar para ver o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente não seja vítima de nada, de um batedor de carteira, de um pequeno golpe, de um assédio, enfim, de coisas que podem acontecer em qualquer lugar, você estando em viagem ou você estando na sua própria cidade. Aquelas coisas normais. Mas, geralmente, quando a gente está sozinha, a gente está num estado de alerta um pouco maior. Isso, às vezes, é um pouco cansativo. Para mim, pelo menos, às vezes é um pouco cansativo. Então, ultimamente, eu tenho procurado, às vezes, viajar até para lugares mais calmos agora, cidades menores e tal. Isso não quer dizer que você não possa viajar para Nova York, para cidades enlouquecedoras, assim, insanas, como eu chamo. Não, só que ali vai ser um pouco mais cansativo, porque você tem que estar mais alerta o tempo todo. E isso, infelizmente, acontece porque somos mulheres e
teoricamente, estamos mais vulneráveis a golpes e essas coisas assim chatas da vida. Mas faz parte e você precisa, então, ter consciência de que não dá, quando você está viajando sozinha, para relaxar totalmente. Não dá. Pelo menos, eu não acredito nisso. Então, fica aí esse fato que você vai ter que se acostumar. E por último, eu queria te falar que a viagem pode não ser maravilhosa, por vários motivos. Sei lá, você pode escolher no primeiro momento um destino que você chegou lá e não era legal. Você pode sentir muita estranheza, porque vai ser a primeira viagem, você não está acostumada, como eu já falei, a viajar sozinha ou a ficar na sua própria companhia por muito tempo, porque vai ter momentos em que você vai estar, por mais que você procure por amizades, se hospede em hostel, ou que faça passeios com outras pessoas, você vai ter aqueles momentos em que está você e você mesma. Pode acontecer de você não fazer nenhuma amizade durante a sua viagem, isso tudo pode acontecer. E não ser uma experiência tão maravilhosa como todo mundo fala. Eu tive uma viagem, eu acho que foi Santiago, que ela começou sempre muito mal. Me aconteceram 2 ou 3 coisas assim, sabe? Que eu estava odiando já. Uma foi que eu peguei um motorista de táxi na frente do Costaneira Center e o cara era super simpático, falante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara tinha aquele golpezinho do taxímetro, sabe? Aí quando eu cheguei perto do meu hotel, fui olhar o valor do táxi e simplesmente era assim, tipo, R$ 250. Sabe? Uma coisa assim absurda. E aí eu consegui fazer o cara parar o táxi de boa, me fiz de louca, desci, joguei o dinheiro no banco e não paguei os R$ 250 e saí batida dali e fui pro hotel. Aquilo me deixou assim, puta da vida por ter sido enganada, assim, né? Tão idiota. Aí eu fui no dia seguinte, eu subi o Cerro San Cristóbal. E aí o que aconteceu? Eu perdi o horário do funicular. E aí eu não tinha como descer. E eu acabei pegando carona com um cara da Turistic, da empresa que administra o funicular e tudo, mas me cagando de medo. E no final das contas o cara era super gente boa e era o motorista do funicular há 23 anos e tal, e deu tudo certo. Então, esses 2 fatos, assim, um seguido atrás do outro, aquilo me deixou super insegura com a viagem, no primeiro momento não foi legal. Só que isso foram nos primeiros dias. E aí depois a coisa entrou no eixo e aí foi super legal e eu adorei a minha viagem para Santiago. Mas eu tive esses 2 ou 3 momentos que não foram legais. Eu acho que um outro foi também que eu fui fazer um passeio a pé. E aí uma pessoa começou a me falar um monte de coisa que acontecia. Porque assaltaram não sei quem. Porque não sei o quê. E eu acabei desistindo de fazer o passeio. Então foi assim, tipo 3 coisas que aconteceram no começo da viagem e que me deixaram insegura, assim, me deixaram, sabe? Então, assim, no primeiro momento, falei, caramba, pensei em voltar. Eu acho que foi uma insegurança que aconteceu comigo e naquela viagem, talvez eu não estivesse muito bem, não sei. Mas isso pode acontecer. Você precisa estar ciente disso, você precisa parar. Saber que você pode, a qualquer momento, se você realmente não está se sentindo bem, voltar para casa. É só ir lá, trocar a passagem, enfim, voltar mais cedo. Ou você pode se dar uma segunda chance, como eu fiz, e a viagem acabar tudo bem. Então, pode acontecer de não ser maravilhosa? Pode acontecer de não ser maravilhosa do começo ao fim. Vai depender muito do seu momento, vai depender de coisas externas e como você vai reagir a elas, né? Porque isso que eu contei para vocês foram coisas externas e eu tive que aprender a reagir. Você pode reagir mal e parar para pensar, como eu fiz, e continuar a viagem, e aí a coisa entrar no eixo ou não entrar no eixo. E você tem que saber lidar e saber que isso pode acontecer, saber lidar com isso. É uma forma de crescer, de aprender. E agora, então, para a gente fechar esse papo de viajante solo, tem mais uma coisa que eu queria falar, que é uma opinião minha, depois de já viajar aí há muitos anos,
Às vezes as pessoas falam, viajar sozinha não é para todo mundo. Eu também falo isso de vez em quando. Mas, na verdade, não é que não é para todo mundo. É para todo mundo. Mas talvez, como eu acredito que isso é um processo e tem muito a ver também com o nosso desenvolvimento pessoal, talvez não seja o seu momento ainda. Então, pode ser que você vá viajar sozinha, não seja legal, por fatores externos, né? Às vezes, sei lá, o destino não estava legal, choveu todo o tempo, você ficou um pouco deprimida por conta disso. Ou talvez ainda não seja o seu momento, você não consegue ainda estar à vontade com você mesma. Então, resumindo, o que eu quero dizer é, viajar sozinha é para todo mundo, sim, mas talvez não seja o seu momento ainda. E tá tudo bem, não tem problema. Ou vai chegar esse momento ou não vai chegar nunca. E qual o problema? Não tem problema algum. Você tem outras maneiras de viajar. Você pode viajar em grupo, você pode viajar em excursão, você pode comprar um pacote, você pode fazer de várias outras formas. Não precisa ser viajar sozinha por conta própria e tal. Eu descobri isso como uma grande vocação. Eu adoro. Eu viajo sozinha por opção, por escolha. Eu escolho viajar sozinha. Mas eu sou eu e você é você. E cada um vai ter o seu momento. E tá tudo bem. E não tem certo e não tem errado. Esse foi mais um Papo de Viajante Solo. Eu sou a Denise Tonin. Se você gostou, compartilha, comenta. Para você falar comigo, você pode mandar um e-mail para papod@viajantesolo.com.br. Ou você pode mandar um WhatsApp no número 21 99368 2512. Eu estou lá esperando o teu comentário, a tua mensagem. Um beijo e até o próximo Papo de Viajante Solo.